sentiu de diferente, assim, né? Esse primeiro impacto. Primeiro lugar que, assim, ó, eles são extremamente exigentes com relação a não sei se eu posso dizer perfeição, mas é isso. Dos detalhes e das coisas bem feitas. Então, nada pode dar errado quando tu tá no palco. O que é o palco? Todo e qualquer lugar onde o convidado pode estar. Então, Tudo que acontece desde que abre que fecha o parque. Fecha o parque. Nos hotéis da Disney, Nos por hotéis exemplo. da Disney também. Qualquer lugar que o hóspede possa estar é o palco. Então, não pode dar nada errado. Não pode ter briga, não pode ter funcionário conversando e fofocando. Não pode ter picuinha. Não pode ter um falando mal do outro, chefe ou não. Não pode ter chefe falando pro liderado que alguma coisa tá errada. Isso não pode acontecer. Me lembro até hoje de uma vez, e essa foi uma questão importante pra mim, até hoje na minha profissão, isso é fantástico, assim. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava, depois de 14, 16 horas de trabalho, 14 horas eu acho aquele dia, eu tava com a minha vassoura e a pá, porque a gente anda, né? E uma das funções lá do gari, isso é bem interessante, eu falo gari porque choca, e é verdade, eu limpava banheiro, limpava o parque, mas era também de dar as boas-vindas pros guests, convidar, criar momentos, magical moments, que a gente chama, que são os momentos de magia que a gente pode... sei lá, se for aniversário, se a gente descobrir que é aniversário de um nosso convidado, a gente pode criar um momento interessante, dar um sorvete, fazer o Mickey ligar pra esse convidado. Então a gente tem os nossos radinhos, né? Tudo isso foi interessante, eu disse, caraca, surpreender mesmo, isso foi uma coisa importante pra mim. E vocês tinham a autonomia pra fazer isso, né? Tínhamos. Isso é muito interessante, né? E a gente sabia até onde podia ir. Era treinado, Muito assim, claro, constantemente, né? muito Tudo claro. Muito claro. E quando não era, eles diziam. Então, estava eu com a minha pazinha e a minha vassoura, numa área do parque, assim, nem era bem de entrada, mas numa área do parque lá, e eu acho que eu tava tão cansada, e chegava que os pés doíam, né? Porque imagina, tu ficava de pé o dia inteiro. E eu meio que me encostei, tinha como se fosse um corrimão, assim. Eu meio que me dei uma encostadinha. Mas passou um supervisor, e olha que eles passam. Quando a gente menos espera. A gente nem vê, e eles estão por ali, passando com a sua chave. Então, eles pisam e tu sente o plac-plac da chavezinha, né? Assim, balançando aqui no bolso, que eles levam o chaveirinho. E ele passou e disse assim, Paula, postura e sorri. Pronto. Porque eu acho que eu tava cansada, assim, nada muito grave. E aí ele postura e sorri. E eu disse, caraca, daquele, né, gente do céu. O tempo todo nós tínhamos esse treinamento. Pra mim, o principal choque, e talvez naquele momento eu também não tivesse tanta experiência com empresas, nem mesmo no Brasil, eu tinha um pouco, mas não muito. Foi um choque pra mim perceber como o nosso convidado... como a gente tinha que fazer tudo para que o nosso convidado se saísse de lá muito satisfeito e mais satisfeito do que ele esperava estar quando veio, né? Então, para mim, eu acho que esse foi o primeiro choque, assim. Outras coisas de choque, para mim, que foram bem legais e foram, assim, inovação, por exemplo, eu lidava vou falar aqui uma coisa que eu acho que é bem interessante de dizer, eu lidava com limpar vômito de criança. Porque nós estamos falando de um parque de diversões. É isso aí, imagina. É o maior público, né? É o maior público, exatamente. E criança, eu costumo dizer assim, quando tinha filho pequenininho, digo, criança é uma fábrica de sujeira, né? Porque onde eles vão se movimentando, eles vão produzindo sujeira. Eles vão produzindo sujeira. Não para, isso? Entendeu? Não para. E se alimenta, e se movimenta, vai produzindo sujeira. Não adianta. Não adianta. E imagina num parque que as crianças tinham os brinquedos aí, assim, panturra de comida, com aqueles sorvete de orelhinha de Mickey. E vai naquelas xícaras que tu sai tonto de lá. E aí eles tinham, por exemplo, eles desenvolveram, isso eu acho que até é trademark, como é que fala, marca registrada da Disney. Um pozinho que a gente joga em cima do vômito, ele seca o vômito e a gente varre. Olha que maravilha. Viu o que é? O que é ter gestão? Gestão, tá vendo? Então, pra mim, coisas que me surpreenderam. Eu até brinco que era quase como uma lavagem cerebral. Eu gosto, e eu não digo isso como uma coisa ruim, não, tá? Não é demérito, né? Não é demérito. Pra mim, foi algo, assim, que me ensinou muito, inclusive, pra gestão da minha empresa hoje, e da minha carreira. Muito mais como profissional da hotelaria, do turismo, né? De eventos, que eu já trabalhei também. É essa questão de gestão mesmo, até dos pequenos detalhes, da excelência nos pequenos detalhes, né? De fazer as coisas acontecerem. A gente tinha... Pra que a gente seguisse na linha e soubesse o que tinha que fazer, nós tínhamos treinamento constante.
Sabe? Então, a primeira semana antes da gente entrar, e por isso que eu disse dos 3 meses de programa, porque a gente sabia que eram 3 meses, então poderia dizer, só vem aqui pra 3 meses. Não. Se eles vêm aqui pra 3 meses, antes de começar, né, ou enfim, a primeira semana dos 3 meses era um treinamento, dia, manhã, tarde e noite. Noite a gente ainda ia na Disney University, na Universidade da Disney, pra treinar. Então eu tenho até hoje, porque eu acho isso fantástico, fascinante, inclusive recebi um aqui no Recanto que me lembrou, e eu disse, gente, olha que legal, por isso que eu gosto desse lugar. Eu tenho até hoje um bolo, assim, de livros de manual do funcionário, de regras, que a gente leu, fez exercícios de tudo isso, tinha que ler constantemente, atualizar. Isso pra mim foi outra coisa que me chocou. E isso, Paula, a gente fala muito, né, em sala de aula, dessa importância desse lifelong learning, de estar sempre aprendendo, sempre se qualificando e ver o quanto é importante para que se fundamente uma cultura, né? Porque se não fizer isso, não fundamenta uma cultura, né? O nosso jovem não aprende, não consegue ter a cultura do saber servir, que eu acho que na essência é muito isso, né? Quer dizer, o nosso cliente, o guest, ele é o mais importante. Ele é. Né? Então, tudo tem que se curvar e estar, né? Quando a gente fala em cultura focada no cliente, é isso. É isso. Né? Mas é isso, total. Se não tem isso, é muito difícil. Então, é muito difícil tu construir profissionais que queiram atender bem e dentro dos valores que tu tem, que tu precisa que essas pessoas tenham, ou que tu precisa atender ou dentro da tua empresa, enfim, aquilo que tu determina que faz parte da tua cultura, né?